Ele criou o homem, a palavra de Deus diz em Gênesis, criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus o criou, macho e fêmea, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus cria o homem com um propósito estabelecido desde a sua criação. Deus não criou o homem como um robô. Deus não criou o homem para ser alguém que incondicionalmente, ou condicionadamente, melhor dizendo, obedeceria a Ele, simplesmente porque Deus queria. Deus criou o homem para que o homem tivesse um relacionamento com o seu Deus Criador. E não sei se todos sabem, mas parte desse sonho de Deus, parte desse projeto de Deus, que é a criação do homem para ter um relacionamento com Deus, o inimigo Satanás tentou destruir, tentou romper ou quebrar esse sonho de Deus na vida do homem. E a palavra de Deus nos diz que as coisas que fazem separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, impedindo ou fechando os seus ouvidos a fim de que Ele não nos ouve. Eu não sei se você já passou por situação aonde você se viu em dado momento aparentemente orando para ninguém, orando e não sendo respondido, orando e não sendo correspondido. E existem momentos na nossa vida, querido, que muitas vezes nós parecemos que estamos com o céu de bronze sobre a nossa cabeça. Parece que nós oramos e não obtemos resposta. Parece que nós não ouvimos a voz de Deus quando Ele fala conosco. E eu gosto muito dessa história. Talvez esse é o texto áureo da Bíblia, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus. No versículo 2 diz: e este foi à noite com Jesus, ter com Jesus, e disse: mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com eles. Jesus respondendo lhe disse: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura vai tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus tornou a dizer: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade eu digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vocês falam de coisas terrestres e não creem, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo através dele. Hoje nós vivemos numa geração que, com o passar do tempo, ao invés de se aproximar de Deus, tem a cada dia que passa se afastado de Deus. E aqui está a história de um homem muito religioso chamado Nicodemos,
que conhecia a religião judaica como ninguém. E ele era um homem muito importante, diz a Bíblia. Ele era um príncipe, um líder em toda a nação de Israel. E o interessante é que Nicodemos, além de ser um grande religioso, além de ser um grande líder muito importante, como eu e você, havia dentro de Nicodemos um vazio que não conseguia ser preenchido pela religião, que não conseguia ser preenchido pela sua posição social, que não conseguia ser preenchido pela sua influência na sociedade na qual ele vivia. Então, baseado nesse vazio que havia dentro de Nicodemos, agora ele sai para um encontro com aquele que poderia preencher esse vazio, chamado Jesus. Se você olhar para esse texto, você vai ver que ele sai à noite, porque se ele saísse durante o dia e as pessoas vissem Nicodemos ir até Jesus, ele seria apedrejado, ele seria batido, ele seria escorraçado pelo seu povo, porque ele tinha uma religião. E hoje, se nós fizermos uma estatística, as pessoas vão dizer assim: ah, eu sou evangélico, mas não vou à igreja. Eu sou católico, mas não sou praticante. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então a estatística, aparentemente, que a cada dia que passa tem crescido o número de católicos, de evangélicos e de uma série de outras religiões ao redor do mundo. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, querido. Deus não criou você e a mim para sermos religiosos simplesmente. Deus criou você e a mim para que nós entendamos que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, mas que deseja urgentemente se relacionar comigo e com você. E eu pergunto para você: qual é o momento da sua vida que você mais se relaciona com Deus? Qual é o momento da sua história, fase da sua vida, que você mais busca Deus, que você mais vai à igreja, que você mais procura orar para Deus? E eu respondo para você: nos momentos de maiores dificuldades, nos momentos de maiores tribulações, seja no seu casamento, seja na sua família, seja nas suas finanças, seja na sua saúde, seja no seu trabalho. Esses são os momentos em que nós mais buscamos a Deus. E 99, não sei quantos % de todos nós que estamos aqui viemos para Deus, ou buscamos a Deus, e aí então conhecemos a Deus, porque nesses momentos nós nos encontrávamos perplexos, apavorados, muitas vezes destruídos, muitas vezes abatidos, tristes. Então buscamos uma resposta para essa situação em que nós vivemos. E Nicodemos se encontrava numa situação não exterior, mas interior, dessa forma. Ele era um líder, ele era um príncipe em Israel, ele era um homem de grande influência, um homem de muitas posses. Mas havia dentro de Nicodemos algo que nada disso poderia suprir. Então ele ouve falar de Jesus. Ele ouve falar do Filho de Deus que morreu numa cruz, ou que iria morrer. Naquela época ainda Jesus não tinha morrido, mas queria morrer, que estava fazendo muitos milagres, que estava fazendo muitas coisas boas para as pessoas. Essa pequena apresentação, ilustração aqui dos jovens, vocês viram que cada um tinha um problema. Um era cego, o outro era coxo, aleijado, o outro era mudo, o outro era surdo. E tiveram um encontro com Jesus. E em determinado momento da caminhada eles se esqueceram de Jesus. E as mesmas pessoas que crucificaram Jesus foram as mesmas que ele curou. O ser humano tem uma facilidade muito grande de se esquecer de Deus. Quando as coisas melhoram um pouco, nós temos uma tendência muito grande a achar que nós não precisamos de mais ninguém, que nós não precisamos mais de Deus, que nós não precisamos mais da ajuda de Deus. Eu quero dizer algo para você, querido, amigo, irmão, visitante.
Em todos os momentos da sua vida, nunca se esqueça daquilo que Deus fez na sua vida. Em todos os momentos da sua história, nunca se esqueça de quem você é, mas principalmente de quem você era sem Deus. Nicodemos foi ao encontro de Jesus, foi procurar Jesus, e hoje existe uma procura muito grande para inúmeras interrogações que estão dentro dos nossos corações, e as pessoas buscam então preencher esse vazio que Nicodemos também tinha. Eu quero dizer algo para você nessa noite, querido, que você é uma pessoa extremamente valiosa, que você é uma pessoa digna, importante, embora talvez nas atuais circunstâncias possa estar se sentindo o contrário disso tudo. Mas existe alguém que ama você, existe alguém que se importa com você, existe alguém que deseja mudar todas as circunstâncias da sua vida, existe alguém que planejou um caminho de volta para Deus. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, em Gênesis, você pode olhar na sua Bíblia, você vai ver que Deus todos os dias ao entardecer passeava com Adão, que Deus queria se relacionar com Adão. Deus não queria uma religião, não essa hora, esse dia, não, todos os dias, uma vida de relacionamento com um Deus que ama, porque criou Adão conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Jesus veio aqui na terra e diz para Nicodemos: Nicodemos, importa que você nasça de novo. E Nicodemos fala: mas Senhor, como nascer de novo? Por acaso eu entrarei, ou o homem entrará sendo adulto no ventre da sua mãe e nascerá de novo? Não, Nicodemos, Jesus disse, você não está entendendo. Eu não estou falando de um nascimento exterior, porque ele diz: aquilo que é carne, que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa que você nasça da água e do Espírito, porque necessário vos é nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Eu quero dizer uma outra coisa importante para você, amigo. Essa vida muito boa para uns, não tão boa para outros, melhor ainda para outros, ruim para outros. E por mais longo que ela seja, ela vai durar 70, 80, um pouco mais, um pouco menos. Agora a Bíblia diz que depois desta vida aqui na terra, existe uma outra vida. E essa vida, ela não é uma vida temporária, mas é uma vida que vai durar por toda a eternidade. E essa eternidade você vai escolher em vida, aonde você deseja passar a sua eternidade. Você pode escolher na sua vida passar a sua eternidade na outra vida, com Deus ou sem Deus. As pessoas dizem: ah, mas todos os caminhos levam a Deus. Não, a Bíblia diz que um só caminho leva a Deus, e não é esta igreja. O caminho que leva o homem até Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Por isso que ele diz em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um dos caminhos que leva a Deus. Não, eu sou o único caminho que te leva até Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O único caminho, é isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, a única maneira de você ir até Deus é nascer de novo da água do Espírito, um nascimento interior. E eu sou o caminho que vai te levar até esse lugar aonde Deus está, para viver e morar com Ele para todo sempre. Às vezes nós temos uma ideia errada de ser: ah, eu não sou evangélico, eu não quero ser cristão, porque cristão não, evangélico não pode isso, não pode aquilo, crente não pode isso, não pode aquilo. E Deus coloca princípios da sua palavra para que nós possamos caminhar
e possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele falou para Adão: Adão, você pode usufruir de tudo. Aqui estão os animais, você dá nome ao que você quiser. Estão todas as árvores, as plantas, usufrua de tudo isso. Somente de uma árvore você não coma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, certamente você vai morrer. E como não poderia deixar de ser diferente, o homem foi lá e comeu daquela única árvore que ele não podia comer. Então o homem foi separado de Deus. O homem foi afastado de Deus por uma decisão, olha para mim, por uma decisão própria. Às vezes as pessoas perguntam assim: mas pastor, por que Deus, se é tão bom e Deus é amor, por que Ele deixa que tantas coisas ruins aconteçam? E eu pergunto para você: quem se lembra de Deus antes das coisas ruins acontecer? Quem convida Jesus, como nós cantamos, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas da minha vida? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17 diz: Deus mandou o seu filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora, uma coisa eu preciso dizer para você: Deus criou os céus, a terra. Deus também criou o inferno, mas a Bíblia diz lá que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. As pessoas muitas vezes vão para o inferno porque elas querem. As pessoas muitas vezes estão caminhando achando que elas podem viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, que não tem problema. A palavra de Deus diz em Provérbios que existem caminhos que aos homens parecem bons, mas o fim deles é a morte. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós precisamos nascer de novo. Deus amou o mundo, Deus ama o mundo, Deus ama o homem, Deus ama todos. Deus abomina ou detesta o pecado, mas ama todos nós, os pecadores. E a prova de que Ele ama o mundo, a Bíblia não está escrito lá que Deus prova o seu amor para conosco, que envia o seu Filho para morrer na cruz em favor de mim e de você, para que eu pudesse de volta agora, através de Jesus, pudesse ter uma nova comunhão, ou uma comunhão com Deus. Aí você pode me perguntar: mas pastor, para quê? Por que Deus mandou o seu Filho? Porque Deus é amor. Porque Deus ama, a essência do caráter de Deus é amor. E isso prova que você vai ler a história de Jesus quando Ele estava crucificado. Os homens estavam zombando dele, cuspindo nele, tirando chacota na cara dele: ah, mas se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti e salva a nós também. E Jesus olha para aquela situação e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O caráter, a essência do caráter de Deus é amor. Amor não é só um sentimento, querido. Amor é muito mais do que um sentimento. Amor é uma pessoa. Deus é amor. Deus é amor. E isso é tão verdade que você está aqui nessa noite, porque Deus te ama, porque Deus tem um propósito na sua vida, porque Deus tem um propósito em mudar todas as circunstâncias ao seu redor. Mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração para Ele. Você precisa convidá-lo para entrar na sua vida, para ser o seu Senhor e o seu Salvador. É isso que Jesus está tentando ensinar para Nicodemos. Não está dizendo: Nicodemos, não é você mudar de religião, não é você mudar de igreja, não é você fazer mais uma série de outras coisas. Não, Nicodemos, para tudo. Importa que você nasça de novo, ou seja, que você abra o seu coração para Deus,
que você dê uma oportunidade para Deus entrar na sua vida e mudar a sua vida de dentro para fora. Para que Deus envia Jesus? Para que o mundo não fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que a vontade de Deus, ela é que todos nós, ou que todos os homens sejam salvos. Final do ano de 2012 foi um tempo aí onde muitos ficaram preocupados: o mundo vai acabar. O mundo está para terminar. Enquanto estiverem marcando a data, querido, fica bem tranquilo que não vai ser nesse dia, porque a Bíblia diz que nem Jesus, que é o Filho de Deus, sabe o dia e a hora em que Ele há de voltar. Mas uma coisa é certa: um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, eu e você precisamos, ou deveríamos estar preparados para nos encontrar com Ele nas nuvens. Porque Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar o mundo. Então eu quero te dar um conselho. Uma frase que eu li de Alfred Newman: viva cada dia da sua vida como se fosse o último, pois um dia desses vai ser o último dia da sua vida. Então eu quero resumir e terminar. Deus é amor. Deus ama a mim e a você. Deus se preocupa comigo e com você. Deus providencia agora, por causa do pecado do homem, pela desobediência do homem, a salvação através do seu Filho Jesus, numa cruz. Um homem que pagou o preço. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Em Cristo nós podemos ser salvos, libertos, restaurados, curados e sermos providos todos os dias das nossas vidas. Deus não se deu, querido, o trabalho de mandar o seu filho para vir com o dedo acusador e dizer: você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar, resgatar o ser humano. E Ele morreu de braços abertos numa cruz, dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e em mim encontrarei descanso para as vossas almas. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Vinde a mim. Não importa se você está com problema no seu casamento, não importa se você está com problema de saúde, não importa se você está com problema no seu relacionamento com os seus familiares, não importa se você tem problema financeiro. Jesus está dizendo para mim e para você: vinde a mim, do jeito que você está, na situação que você se encontra, da maneira que você se encontra nesse momento agora. Vinde a mim, porque Ele ama a mim e a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como uma maneira que ninguém viu até hoje, a ponto de mandar aquilo que Ele tinha de melhor para morrer numa cruz. E essa morte na cruz tem um significado muito importante, porque essa morte reconduz o homem a Deus. A palavra religião no original grego significa religar. O homem, por causa do pecado, foi desligado, separado de Deus. E agora Jesus morreu na cruz para religar o homem a Deus, para trazer de volta a comunhão entre Deus e o homem. E é você que tem a oportunidade de tomar uma decisão na sua vida. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu não conheço a situação que você está vivendo. Eu só sei que Deus investiu o máximo que Ele tinha, o melhor que Ele tinha, mandando o seu filho para morrer nessa cruz.
para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, entendendo esse relacionamento que Deus deseja ter conosco. E hoje muitas vezes nós estamos vivendo uma história parecida com a de Romeu e Julieta, de um amor não correspondido. Porque Jesus continua a dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim porque eu paguei o preço. Vinde a mim porque eu desejo me relacionar com vocês. Vinde a mim porque eu quero ver se cumprir todas as promessas do meu Pai, da minha palavra na sua vida. Um amor que se inicia na criação e vai se propagando durante toda a existência da raça humana. E o ser humano tem a oportunidade e a opção de dizer eu quero ou eu não quero. Deus não criou robôs. Deus não programou você, não, você vai nascer, você vai fazer isso, isso e isso. Não. Você vai nascer e vai escolher o que você quer ser. Você vai nascer e vai decidir o que você quer viver. Quando Deus cria o ser humano, Ele põe dentro do ser humano, de cada um de nós, o livre-arbítrio, a livre escolha, o poder de escolha. É você que tem isso dentro de você. Jesus não veio para condenar você. Jesus veio para demonstrar o amor do Pai através da vida dele. Jesus teve um encontro com uma mulher pecadora. Quando os escribas, os doutores da lei, pegaram ela em flagrante adultério, trouxeram ela para Jesus. Eu queria chamar a Andressa para me ajudar aqui. Trouxeram ela de flagrante adultério, jogaram ela aos pés de Jesus e disseram: nós pegamos essa mulher em flagrante adultério, e a lei diz que ela deve ser morta apedrejada. E pergunto: e tu o que dizes? Jesus, a Bíblia diz que ele se abaixa e começa a escrever no chão. E os homens, sem saber o que fazer, esperando uma resposta dele, esperando: não, vão e matem ela, façam isso com ela, condená-la à morte. Então Jesus se levanta, depois de um tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, olha para aqueles homens que acusam aquela mulher e diz assim: quem de vocês não tem pecados? Quem não tiver, atire a primeira pedra. Ele volta a se abaixar e a escrever no chão. Que a palavra de Deus, que passa o tempo, um a um daqueles homens vão deixando aquele lugar. Então Jesus levanta, vê que não existe mais nenhum, olha para aquela mulher e diz assim: senhora, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles homens que acusavam você? Ela diz para Jesus assim: não sei, Senhor, foram embora. E aí Jesus diz para que ele veio no mundo: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus está me dando uma oportunidade nessa noite de dizer para você que você pode mudar a sua vida daqui para frente. Jesus está me dando uma oportunidade para dizer para você que Ele ama tanto a você, que trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele deseja mudar toda a história da sua vida, que Ele deseja mudar toda a circunstância da sua família, do seu casamento, da sua família, da sua saúde, do seu relacionamento. Basta você entender isso, basta você abrir o seu coração para Ele e dizer: eu quero, Senhor. Basta você entender que não é de uma religião que nós estamos falando, mas estamos falando de um relacionamento com Deus. Por isso, você está aqui nessa noite para poder
ter a oportunidade de dizer eu quero ou eu não quero. Eu desejo ou eu não desejo. Não é isso que eu quero para a minha vida, pastor. E quero mais uma vez frisar, não quero pedir para você trocar de religião, para você trocar de igreja, não. Eu estou te falando a respeito de uma pessoa que ama você, Jesus, que morreu numa cruz, que se preocupa com você, que se preocupa com a sua história. E você tem a oportunidade nessa noite. Nós temos um pequeno vídeo para passar aí. Eu queria que você, assentado, sem conversar com ninguém, visse esse vídeo, meditasse nele. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name's just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus. Proudest
Sabe, querido, às vezes nós não percebemos, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da sua vida. Deus tem cuidado da sua família. Eu vi esse vídeo pela primeira vez essa semana e eu achei muito interessante. Porque Jesus, Ele prometeu em Mateus capítulo 28 estar conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. E às vezes nós falamos, mas Deus se esqueceu de mim. Não, nós é que temos nos esquecido de Deus. Nós que muitas vezes temos o abandonado. Nós que muitas vezes temos deixado Ele de lado. Nós que muitas vezes temos a oportunidade de dizer, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda, Senhor. Restaura a minha família, restaura o meu casamento. E muitas vezes optamos por ir até o fim, até não aguentar mais, até perder a família, até perder a saúde, até perder as finanças, até perder tudo, para poder depois reconhecer e dizer, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua vida na minha vida. Eu preciso nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos. Eu preciso de reconhecer que é Tu que pode mudar a minha história. É você que tem essa oportunidade nessa noite, querido. É você que pode dizer sim para Ele ou não. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 3, Jesus dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entro. Hoje Deus está batendo na porta do seu coração. Hoje Deus está batendo na porta da sua vida, perguntando para você, será que tem lugar para mim aí? Será que tem lugar para mim na sua família? Ou será que você está muito ocupado? Será que você não consegue ver que eu tenho tentado entrar na sua vida, que eu tenho tentado fazer parte da sua história e você não tem deixado? Qual será a nossa resposta para Ele nessa noite? João capítulo 15, verso 13, Jesus disse, ninguém tem maior do que este, que dá a sua vida por amor de outro. Jesus deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e uma vida em abundância, para que nós pudéssemos ser regenerados, restaurados, transformados, e usufruamos então de toda a paz que Deus, somente Deus pode dar para as nossas vidas. Eu queria onde você está, que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, meditasse sobre isso que nós falamos. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua história? O que você tem feito das suas decisões, ou como você tem decidido? Conta uma história que um homem morreu, chegou no céu e foi encontrar com Jesus. E Jesus então começa a passar a sua vida. Isso não está na Bíblia, mas é uma história. Passa a sua vida num telão. Então ele começa a observar que nos momentos de maiores dificuldades, em toda a sua vida tinha 4 pegadas na areia de 2 pessoas. Mas nos momentos de maior dificuldade havia só 2 pegadas, de uma pessoa só. Então ele se vira para Jesus e diz assim, Jesus, por que nos momentos de maior aperto, de maior dificuldade, de maior luta, o Senhor me deixou caminhar sozinho? Porque só existe a minha pegada naquela areia. Então Jesus vira para ele e diz assim, filho, nos momentos de maiores lutas e dificuldade, você não estava sozinho. Nesses momentos eu carreguei você no colo. Nesses momentos eu cuidei de você. Nesses momentos eu tive que levar você até o lugar que eu tenho para que você vá. Deus cuida de você e de mim. Deus nos ama, por isso nós podemos usufruir desse amor todos os dias das nossas vidas. Nicodemos ficou perplexo com Jesus. E Jesus conclui e diz assim, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Como eu nasço de novo, pastor? Quando eu abro o meu coração e recebo Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Quando eu dou uma oportunidade para Deus entrar na minha vida.
quando eu dou uma oportunidade para Deus mudar a minha história. Talvez você já tentou de todas as formas. Talvez você já buscou em tantos lugares, em tantas coisas, em tantas situações, de tantas maneiras. E nessa noite Deus está dando uma oportunidade para você. Não perca essa oportunidade, querido. Não perca essa oportunidade de poder abrir o seu coração para Jesus e convidá-lo para morar dentro de você. A música que nós cantamos diz: mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faça um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. O maior milagre que Deus pode fazer não é curar um cego, e Ele pode isso. Não é curar um aleijado, um leproso. Mas o maior milagre que Deus deseja fazer é um milagre da transformação. É fazer Ele nascer em você. É você nascer de novo. E aí você pode dizer para mim: mas pastor, vamos dizer que tudo isso está errado. Vamos dizer que isso é uma utopia. Vamos dizer que isso não é verdade. Vamos dizer, ou eu vou dizer para o senhor que eu não acredito em nada disso que o senhor falou. Eu acredito que a vida é aqui, que nós vamos morrer. Desligou a máquina, terminou tudo e acabou. Não tem céu, não tem inferno. O inferno é aqui mesmo. E eu posso dizer para você que existe 50% de probabilidade de você estar certo. Se a vida acabou aqui ou acaba aqui, se eu e você morremos, terminou tudo. Bom para você e bom para mim. Agora, se a Bíblia, que é a palavra de Deus, está certa, e existe uma probabilidade de 50% de ela estar certa, porque Jesus disse: existe um só caminho, eu sou o caminho que leva o homem de volta a Deus. Se a Bíblia estiver certa, eu pergunto para você nessa noite: aonde você vai passar a sua eternidade? Com Deus ou para sempre longe de Deus? É você que decide isso, querido. Jesus está te convidando nessa noite de braços abertos, dizendo para mim e para você: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, tristes, decepcionados, depressivos, enfermos, doentes, feridos, vinde a mim todos, porque em mim vocês vão encontrar descanso. E aí, enquanto você está com a sua cabeça baixa, seus olhos fechados, a igreja está orando, eu quero dar uma oportunidade para você, de convidar Jesus para morar na sua vida, de convidar Jesus para fazer parte da sua casa, da sua vida, do seu eu. Decidir por Jesus, decidir por aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é uma mudança de religião, não é uma mudança de igreja, não. É aceitar uma pessoa que ama você e provou isso quando se entregou ou entregou a sua vida numa cruz. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Mais uma vez, Jesus prova que Ele deseja ter relacionamento com o homem, com o ser humano. É você que tem essa oportunidade nessa noite. Enquanto você está com seus olhos fechados, todos, sua cabeça baixa, eu quero te dar essa oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Salvação é algo pessoal, ela é pela graça, não é por merecimento, não. Salvação é pela graça, ela é um dom de Deus, diz a palavra de Deus. E aí onde você está, se você quiser, de livre e espontânea vontade, abrir o seu coração para Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que você levante uma das suas mãos e eu quero orar por você nessa noite.
Deus abençoe a sua vida. 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 Eu queria que todos ficassem em pé nesse momento. Nós vamos já ir para o nosso encerramento. A melhor decisão que um homem, ou uma mulher, um jovem pode tomar, uma criança, é quando ele abre o seu coração para Jesus. Eu quero dizer para você que há 15 anos atrás eu fiz uma aliança com Deus. Eu disse: Deus, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor com tudo que há de melhor na minha vida. Você pode dizer: mas pastor, eu queria primeiro me formar. Eu me formei. Eu sou cirurgião dentista. Isso é bom, é importante, imprescindível na vida de uma pessoa. Eu queria primeiro casar, eu quero aproveitar minha vida, queria casar depois ir para a igreja, aceitar Jesus. Já fiz isso e aí, me iludi achando que lá no mundo é que a gente tem felicidade, no mundo que a gente tem alegria. E isso é uma alegria passageira, banal, momentânea. Casei, essa mulher que está aqui na frente, essa linda mulher, é minha esposa. Estou com ela há 16 anos, tenho 3 filhos. Sou muito feliz por isso. Mas a alegria completa quem me deu um dia foi Jesus Cristo. Ele preencheu o vazio que tinha dentro do meu coração. Que nem a profissão, que nem o reconhecimento, que nem posição social, que nem nada pode dar como Ele dá para mim e para você. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Você que levantou sua mão, enquanto nós vamos cantar, vou chamar os meninos aqui. Enquanto nós vamos cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Você que levantou a sua mão, aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, dizendo: eu quero, Deus, dar uma oportunidade para você entrar na minha vida. Quero que você saia do seu lugar. Eu quero te dar um abraço, quero orar por você nesse momento, no nome de Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto, o que eu puder. Pode vir bem pra frente, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Você pode dizer isso para Ele? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem. Sai do seu lugar, querido. Existe lugar para você aqui na frente. Abra o seu coração e diga para Ele: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faça um milagre em mim. Faça um milagre em mim. Você que saiu do seu lugar, respondendo ao chamado de Jesus, dizendo para Ele: sim, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida.
Eu abro a porta do meu coração, te convido a ser o meu Senhor e Salvador. Queria que você repetisse uma oração nessa noite, convidando Jesus para entrar na sua vida. Se você quiser, repita essa oração comigo, porque a Bíblia diz que com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos para a salvação. Então aí onde você está, se você quiser, diga assim comigo: Senhor, nessa noite eu abro o meu coração, eu te convido a ser o meu Senhor, a ser o meu Salvador. Escreve o meu nome, Deus, no livro da vida nos céus. Perdoa todos os meus pecados. Encha o meu coração da tua paz. Eu pertenço somente a ti. E eu declaro que nunca mais eu serei mesmo, por causa daquilo que diz a tua palavra. Porque em ti, Senhor, eu sou muito mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você, Pai. Aqui estão, ó Deus, muitas vidas, Senhor. Ó Deus, e eu creio que existe uma festa nos céus, porque a tua palavra diz que existe alegria nos céus, festa, quando uma alma só se arrepende, se converte. Ó Deus, aqui estão muitas vidas, Senhor, que, ó Deus, não estão mudando de religião, não estão trocando de igreja, não. Estão recebendo Jesus, o seu único Filho, que morreu numa cruz em favor dos nossos pecados, como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Deus, eu te peço no nome de Jesus, perdoa todos os seus pecados, apaga o seu passado, ó Deus, de desobediência, de ter se afastado de ti, de ter vivido longe da tua presença. Ó Deus, e traga um novo tempo sobre estas vidas. Traga um novo momento, uma nova fase sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, ó Deus. E nós iremos dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e para todo sempre, porque somente tu és digno. Em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: em Cristo você é uma nova criatura. Já entrou na minha casa, já entrou na minha vida, já mexeu com minha estrutura, já sarou minhas feridas, me ensinou a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Queria convidar, quem convidou as pessoas que estão aqui, ou que você conhece, sai do seu lugar, dê um abraço nele, diga assim: Deus tem algo para você, Deus ama você. Declare algo sobre a vida dessas pessoas. Deixa Deus usar a sua vida nessa noite. Se você é da igreja, abrace quem está perto de você e diga assim: Deus inicia um novo tempo na sua vida, na sua história, na sua família. Existe uma festa nos céus pela sua decisão. Deus ama você, querido. Você é importante para Deus. Você é especial para o Senhor. Tão especial que Ele mandou o seu Filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre, diga assim: já entrou na minha casa, já entrou na minha vida, já mexeu com minha estrutura, já sarou minhas feridas, me ensinou a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Já fez um milagre em mim. Deus tem um plano para você, querido. Deus ama você.
Deus deseja mudar toda a história da sua vida. Abra o seu coração para Ele todos os dias. Ouça a voz dEle, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem estado ao seu lado todos os dias, cuidando de você. Não permita que nada e ninguém afaste você dEle, do amor dEle. Você recebeu um cartão no início quando você entrou. Depois, se você quiser deixar preenchido, deixa para nós. Vai ter uma caixa lá na frente, você pode depositar lá. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar por você. Se você quiser, nós vamos mandar alguém fazer uma visita para você. E você já está convidado para domingo que vem estar aqui conosco, às 19h30. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória, que Deus possa fazer a sua graça, o seu rosto resplandecer sobre você, e que Ele, somente Ele, possa te dar a paz. Que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e que as infinitas consolações de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz: Deus te abençoe, no nome de Jesus, e tenha uma semana de vitória.